Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van ustedes? Muy bien? Creo que sí. Entonces vamos para un poquito más sobre el vocabulário de la língua espanhola, ok? Gente, estamos vendo todos os vocabulário. E aí, não sei se vocês perceberam, mas através dos vocabulários a gente está entrando em conceitos gramaticais, né? Estamos tendo textos, estamos tendo frases, diálogos, ok? Então, por que é vocabulário? Porque vocabulário realmente é a chave de tudo. E inserido dentro do vocabulário, a gente está passando vários conceitos para vocês, você não está, às vezes, nem percebendo, nem se dando conta de tanta coisa que a gente já aprendeu, ok? Então, aqui, né, eu coloquei um pouquinho de signo, porque é algo que, às vezes, né, aparece dentro de textos, tá? Então, aqui, rapidamente, né, Áries, Tauro, Gêmeos, Câncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Piscis, né? Aqui é bem diferente do pez, que é peixes. Então, não é a mesma palavra para um e para o outro, tá? E aqui, preparei para vocês perguntas com os signos del zodíaco. Qual é o signo del zodíaco? Né? Quando eu quero perguntar para alguém. Qual é o signo de tu pareja? Pareja é o teu parceiro, tá? O teu companheiro, o teu namorado. Vou por um periódico, tenho que ver o horóscopo de hoje. Vou buscar um jornal, né? Então ele falou por um periódico, é buscar. Tenho que ver o horóscopo de hoje. Tenho que ver o horóscopo de hoje. Crees em los horóscopos, né? Se eu pergunto para alguém se acredita em qualquer coisa que seja, eu faço dessa forma, crees, no espanhol, tá? Que te parece los horóscopos? É o que você acha. Essa expressão, gente, é muito legal. Toda vez que eu pergunto para alguém, né, o que você acha sobre alguma coisa, eu não falo o que você acha, sim, que te parece? Então eu falo, que te parece isto? É o que você acha disso aqui? Tá? Então, que te parece? Lembra disso aí que é muito, muito importante, tá? E aqui eu tenho as partes del rosto humano. Fronte, que é a testa. Sopracíglio, que é a sobrancelha. Orecchio, que é a orelha. Boca, né? O mento, que é o queixo. Naso, nariz. Guância, que é a bochecha, né? Aqui o olho, que é o olho, e o capelli, que é cabelos. Só que o cabelo também pode ser pelo, tá? Por isso que tem o peluqueria. Aqui, gente, não se preocupe, se caso ficar um pouco ruim por causa do vídeo, para você poder ver essas palabritas, não te preocupes. Por quê? Porque há todo este conteúdo em la apostila e você poderá ver quantas vezes achar, né? Quantas vezes queres. Você pode recorrer a la apostila, ok? Sí, muy bien. El corpo humano, né? Então eu tenho a nuca, que é nuca mesmo. Eu tenho o colho, que é pescoço, ou o coelho, que também é pescoço, tá? Eu tenho o ombro, eu tenho, né, o ombelico, que é umbigo. Eu tenho a mão, que é a mano, tá? Eu tenho o joelho, que são as rodilhas, que são o joelho, tá bom? A coxa, o pé, por exemplo, né, que é o pé, tá? O piso, que é o rosto, tá bom? E tenho mais algumas partes do corpo também, que coloquei para vocês na apostila. É interessante você olhar na apostila e ler com calma e memorizar partes do corpo? Sim. Por quê? Porque pode aparecer em texto, tá? Então aí eu deixo com você essa parte aí
do decoreba, né, do memorizar, aí é com você, é com cada candidato, tá bom? E aqui, gente, aparece um texto. Vamos ver se a gente consegue fazer a leitura do texto, ok? Uma leitura boa. Lembrando que a primeira leitura do texto que você vai fazer quando você estiver ali no Enem, vai ser uma leitura abrangente, né? Aquela leitura de impacto, no qual você vai pegar a ideia central, você vai captar a ideia central daquele texto. A segunda leitura aí será uma leitura mais detalhada. E nessa segunda leitura mais detalhada, você pode, inclusive, grifar ou circular as palavras-chave, né, as palavras mais importantes desse texto, tá bom? Cuidado que, se aparecer uma outra palavra que você não souber o significado, não se atenha naquela palavra, não se preocupe, vá em frente, né, como o espanhol fala, né, delante, e aí que você vai, pelo contexto, você com certeza vai conseguir extrair esse texto da melhor forma possível, tá bom? Então vamos ver. Vamos lá. Detener la crisis. Los líderes mundiales forjan un pacto mundial por el empleo. Aqui eu tenho deter a crise. Os líderes mundiais forjam ou formam um pacto mundial pelo quê? Pelo emprego. El Pacto Mundial para Empleo constitui la respuesta mundial de más amplio alcance a la crisis económica, adoptado en un año en el que la OIT celebra su 90 aniversario. En él se insta a gobiernos y organizaciones representantes de trabajadores y de empleadores para que colaboren a abordar colectivamente la crisis mundial de empleo mediante políticas en línea con el programa de trabajo decente de la organización. Aqui, gente, o que ele está dizendo aqui? Programa de emprego, eu sei que é algo do governo, né? E que provavelmente será o quê? Um incentivo para a criação de empregos, tá? Então eu tenho aqui o quê? Logo no início ele já fala sobre esse pacto mundial, né? E esse pacto mundial se refere ao emprego, e aqui eu já sei que constitui o quê? A resposta mundial de mais amplo alcance para a crise econômica, tá? Então toda hora ele fala em crise. Então o pacto mundial tem a ver o quê? Como uma resposta a essa crise, para tentar melhorar, né? Adaptado o quê? Em um ano em que a OIT celebra o quê? O aniversário dela de 90 anos. E nele, o quê? O que acontece aqui? Governos e organizações, representantes dos trabalhadores, tá? E do quê? E de empregadores também. Então, eu tenho esses dois lados. Eu tenho os trabalhadores de um lado e eu tenho os empregadores, né, que são os empresários, aqueles que empregam. Então, tem os dois juntos, trabalhando juntos, para que colaborem a abordar coletivamente a crise mundial do emprego, mas de que forma? De que forma que eles vão enfrentar essa crise de emprego? Eles vão enfrentar mediante políticas, tá, que estarão na mesma linha que um programa de trabalho decente da organização. Então, é um programa realmente de mais empregos. Então, o que acontece aqui? Eu captei essa ideia central e sei o que eles estão fazendo, sei quais são os dois lados que estão envolvidos e exatamente eu sei o que realmente esse pacto mundial faz e qual é o objetivo dele, tá? Então, vamos lá, aí a gente pode ir adiante. El pacto se aprobó en el contexto creado por un reciente informe de la OIT, en el que se pone de relieve el aumento sin precedentes del desempleo en todo el mundo, así como la persistencia de niveles
de pobreza muy elevados. Então, vamos parar por aqui, né? Que a gente vai por partes. Então, o pacto, ele se aprovou, né, num contexto criado por o quê? Eles fizeram o quê? Um recente informe dessa organização, né, que se põe o quê? Um relevo do aumento, um aumento grande, sem precedentes do desemprego no mundo todo. Ok? Então, o que aconteceu? Primeiro, para que eles vissem a importância de criar medidas políticas para melhorar o emprego no mundo. Teve um informe feito, né, por essa organização aqui, que colocava o quê? Que apresentava dados estatísticos de um aumento grande, um aumento substancial de desempregados em todo o mundo, tá bom? Assim como a persistência do que, gente? Dos níveis de pobreza, muito elevados também. Então, aqui, o que eu estou fazendo com vocês? Estou grifando e circulando palavras-chave, tá? A primeira é a organização. A organização tem o quê? Apresentou o quê? Um informe, né? E nesse informe eu tenho dados sobre o quê? O desemprego no mundo, o aumento, né? O aumento grande do desemprego no mundo, assim como também a persistência de níveis de pobreza muito elevados. Se você for pensar, pobreza e emprego e desemprego estão inteiramente ligados. Tudo bem? Então, aqui eu já entendi o contexto, vou para frente. El director general de la OTI, Juan Somavia, señaló que, aun cuando la recuperación económica comience a asentarse este año o el próximo, la crisis mundial del empleo podría persistir durante 6 a 8 anos. O que ele disse aqui, então? O diretor, né? O diretor, o nome dele é esse, ele señalou. A gente já sabe que señalar significa acrescentar, ok? Então, ele acrescentou o quê? A um. A um é o mesmo que a um que é apesar, né? Então, ele fala o quê? Apesar. Então, cuidado com esse A1. Você já sabe que é apesar quando ele aparecer. E esse apesar significa o quê? É uma conjunção. Então, ele faz o quê? Ele faz a coesão do texto. Então, cuidado para poder fazer a tradução correta. Então, apesar, né, da recuperação econômica começar a assentar-se este ano ou no próximo, e aqui ele coloca um elemento positivo, né, que é uma recuperação econômica efetiva acontecendo durante este ano e o próximo, só que, né, tanto é que ele colocou apesar, aí aqui ele coloca o elemento negativo. A crise mundial de emprego poderia persistir durante 6 a 8 anos. Então, gente, isso daqui é meio grave, né? Veja só, apesar da recuperação econômica estar ocorrendo, ainda existe essa possibilidade da crise perdurar de 6 a 8 anos, tá? Continuando. Añadiu que. Então, aqui, acrescentou o que, né? Añadir. O que é o verbo añadir? Acrescentar. Añadiu que, com 45 milhões de trabalhadores de novo acesso ao mercado mundial de emprego cada ano. Então, ele fez o quê? Ele somou, né? Somado a isso, ele dá um dado, 45 milhões de trabalhadores, né, com acesso ao mercado mundial do emprego a cada ano. E aí, ele faz um parênteses, então ele vai te dar uma informação a mais. Ele vai colocar, em sua maioria, homens e mulheres jóvenes. Então, o que eu tenho na maioria?
homens e mulheres jovens. A economia mundial tendría que generar unos 300 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos 5 años, solo para regresar a los niveles de desempleo anteriores à la crisis. Então aqui ele coloca um dado de extrema importância, que é o seguinte, tá? Então, ele tem 45 milhões de trabalhadores, né, que acessam no mercado mundial de emprego a cada ano. Então, esse número, né, quando ele coloca de início, dá a impressão que é um número grande, né, que tem, a maioria é homens e mulheres jovens, então é um número grande. Só que o que acontece? A economia mundial teria que gerar uns 300 milhões, olha só o termo, e aí eu grifo, né, porque é importante. Números sempre são importantes, são dados. Ele teria que ter 300 milhões de novos postos de trabalho nos próximos 5 anos, somente para regressar aos níveis de desemprego anterior da crise. Então veja como a crise aí é grande, né? Como que é um problema grande. Por quê? Porque ele precisa ter 300 milhões de novos postos de trabalho, né? Que apareçam a mais, né? Nesses próximos 5 anos. E isso não é nem para melhorar totalmente, e sim só para equiparar ao número de desemprego antes da crise. Tá bom? Ótimo, então vamos adiante. Opa, vamos lá. Então ali, glossário, né? Aí ele coloca um glossário. Detener, que é o mesmo que deter, mas amplio, que é maior, em ele, é o mesmo que nele, em linha, é alinhadas, se aprobou, é o foi aprovado. Informe, né? A gente também fala informe aqui no Brasil, mas também podemos falar relatório. Se pone de relieve, se destaca, né? Se põe em relevo. O que é pôr em relevo? Pôr em relevo é destacar. E desempleo é o mesmo que desemprego. Tá bom? Assim como, quando eu falo assim como, é bem como, señalou é o assinalou, añadió, acrescentou. Isso aqui aparece muito em textos, então estude bem em casa aí, né? Estude direitinho. Generar é o gerar, solo é apenas, somente, regressar, retornar, tá? Ok. E aqui, o que eu coloquei para vocês, então, na íntegra, a tradução. Vamos ler rapidinho a tradução, embora eu já tenha feito com você, passo a passo, vale a pena fazer mais uma vez. Deter a crise. Os líderes mundiais fazem um pacto mundial para o emprego. O Pacto Mundial para o Emprego constitui a resposta mundial de maior alcance para a crise econômica, adotado num ano em que a OIT comemora o seu. Aí aqui é o quê? 900º aniversário. Nele, governos e organizações representantes de trabalhadores e empregadores são incentivados a colaborarem para a abordagem coletiva da crise mundial do emprego por meio de políticas alinhadas com o programa de trabalho decente da organização. O pacto foi aprovado no cenário criado por um recente relatório da OIT, em que se destaca o aumento sem precedentes do desemprego no mundo todo, bem como a persistência de níveis de pobreza muito elevados. O diretor-geral da OIT, Juan Somavia, assinalou que, ainda que a recuperação econômica comece a se firmar neste ano ou no próximo, a crise mundial do emprego poderia persistir durante 6 até 8 anos. Acrescentou que, com 45 milhões de trabalhadores ingressando no mercado mundial do emprego a cada ano, principalmente homens e mulheres jovens, a economia mundial teria que gerar uns 300 milhões de novos postos de trabalho nos próximos 5 anos só para retornar
aos níveis de desemprego de antes da crise. Então vejam que, mesmo em português, eu teria que ter todas aquelas técnicas, né, de interpretação, mesmo se o texto tivesse em português. Com o espanhol não é diferente, tá? A única coisa é que com o espanhol eu tenho que ficar mais atento ao vocabulário novo, às conjunções, né, ao que cada coisa ali representa. Então, é só eu transpor, né? Se você tiver muita dificuldade, vai fazendo essa tradução em mente. E se você tiver um pouco mais de fluência, né, vai embora, que aí você consegue também até de uma forma melhor. Se você tiver dificuldade, pega uma palavra ou outra, lembra, passa ali, coloca a traduçãozinha ali a lápis, tá? Faça da maneira com que você achar melhor. O importante é que você apreenda esse texto, que você compreenda e interprete da melhor forma e que depois, quando aparecerem ali as questões, você consiga ver aquela que realmente mais se encaixa. A que mais se encaixa, que você olha ali de prontidão, geralmente a que você acha que se encaixa, né, no início, em 80% dos casos realmente vai ser aquela. Então, confie na sua capacidade que você tem. E é para isso que você buscou a atual, porque você é um sujeito estudioso, tá? Ou sujeita, né? Estudiosa, no caso de for mulher. Então, legal, gente. Então, vejam que o texto é curto, né? A maioria dos textos vão ser curtos mesmo no Enem, tá? E eles vão te facilitar, porque vão ser textos, às vezes, até políticos, né? Dados econômicos, tudo mais. Então, fique atento para esses dados, porque terão questões que vão perguntar sobre um dado específico. E aí você vai ter que ir lá no parágrafo específico e extrair esse dado. Ok? E vão ter questões que vai falar sobre o geral. Aí a ideia central. Que a ideia central é o quê? Essa política aí de incentivo a empregos em meio à crise econômica. Tá bom? Beleza. Vamos parar por aqui. Já já a gente volta com mais. Hasta pronto. Até lá.